Beleza. Boa tarde, gente. Estão me ouvindo bem? Me ouvindo bem? Bom, muito bom estar aqui com vocês hoje nessa abertura do CONAR, falando sobre futuro. Apesar da temática, né, do nome da palestra não ter essa palavra, quando a gente fala de carreira, quando a gente fala de jornada profissional, na verdade a gente está falando do que a gente imagina, que caminho a gente imagina seguir, para onde a gente imagina ir e principalmente o que a gente visualiza nesse futuro. Eu fiquei feliz quando a gente escolheu esse tema para essa fala de agora, porque eu acho que é uma temática que a gente, primeiro, de todo mundo aqui, se eu fosse perguntar para cada um de vocês, quando vocês escolheram a faculdade que iam fazer, vocês tinham... Oi? Deixa eu dar uma ajeitadinha, porque não está caindo na gravação. O senhor pode repetir de novo, por favor? Tá. Tá bom. Agora sim. Porque está gravando, não pegou. Você pode repetir? Posso. Bom, boa tarde. Eu fiquei muito feliz com o convite para a temática, porque se eu perguntar para cada um de vocês aqui, na hora que estavam escolhendo o curso de graduação que iam fazer, o que vocês visualizavam na frente? O que vocês visualizavam como carreira, como jornada de trabalho, como lugares onde vocês iam trabalhar? Talvez alguns de vocês, ou boa parte de vocês, tivessem um olhar muito reto. Ah, eu quero ser advogado. E aí você imagina que carreira e que caminho você vai trilhar sendo advogado. Eu quero ser médico. Eu quero ser engenheiro. Claro, e as carreiras menos tradicionais abrem um leque maior de possibilidades. Só que não é mais assim. E não é mais assim, inclusive para essas carreiras tradicionais. Porque mesmo o médico precisa olhar para a sua carreira avaliando, né, e considerando que haverá uma série de mudanças nessa trajetória que fará com que ele tenha que se preparar ou voltar a olhar não só tecnicamente as questões, mas muito do ponto de vista comportamental e de outras tantas questões que abrem-se como oportunidades e como caminhos, né, diante dessa jornada. Então, quando a gente fala de trilha não linear de carreira, é exatamente porque qualquer uma das atividades profissionais hoje, a gente não tem linearidade, nem tem essa linha reta que está colocada na nossa memória como parte da nossa escolha lá atrás. Me lembro quando eu estudava no colégio, eu queria ser médico, e a minha avó dizia para mim, você vai ter que estudar a vida inteira, como se essa fosse a única carreira que precisasse estudar a vida inteira. Eu não fui médico, acabei fazendo direito, e hoje migrei minha carreira há 30 anos, caminha, né, e se direciona por um olhar da educação, me afastei do direito, mas só confirma esse zigue-zague profissional que a gente encontra nessa não linearidade de carreira. E qual o desafio que a gente tem? A olhar para um futuro que não é reto e a gente não sabe qual vai ser. Acima de tudo, essa é a grande questão. O processo de aprendizagem contínuo, e o lifelong learning vem com uma palavra que já está na moda há muitos anos, que a gente vai continuar aprendendo, vai continuar estudando ao longo da vida. E isso não é simples, né? Não é trivial, não é simplesmente a gente ler um livro, não é simplesmente a gente participar de uma aula, mas a gente entender como um contexto educacional que convida a gente a olhar a nossa carreira com as intempéries, com as incertezas e, acima de tudo, com a complexidade que ela se coloca diante de nós. O mundo passa por uma transformação há muitos anos, né, há muitas décadas, mas a gente vê essa transformação se acelerar mais agora, e muitas das questões, inovações tecnológicas, das questões da tecnologia, trazem confronta a gente com uma transformação do nosso dia a dia, né? Se a gente olhar e pensar na gente hoje, na nossa convivência com os nossos grupos familiares, no trabalho, na sociedade de uma forma geral, a gente vai entender que a gente se relaciona diferente do que a gente se relacionava há uma década e meia atrás ou uma década atrás, a gente compra diferente, a gente percebe que a nossa vida tem uma dinâmica diferente. Isso não é novidade, né? A gente sempre viveu essas mudanças ao longo do período da história, mas agora as coisas estão mais aceleradas. E acho que a principal questão que se coloca diante de nós é como é que a gente, dentro desse contexto de um cenário global de transformações, olha a nossa participação na sociedade e no mercado de trabalho onde a gente está inserido.
né? Como é que a gente navega nessa incerteza? Quando a gente recebe os estudantes da SPM na graduação, a gente diz: bem-vindos aos seus próximos 4 anos, você começa agora a um percurso de formação para um mercado que ainda não existe. Porque daqui a 4 anos o mercado será completamente diferente daquele aonde a gente está vivendo, dentro da realidade onde a gente está, independente da carreira. Na pós-graduação é a mesma coisa. Apesar do curso ter um ciclo mais curto, de 1 ano, 1 ano e meio, será diferente daqui a 1 ano e meio. Talvez não tão grandes e profundas, mas certamente diferente. O que vai fazer com que a gente tenha, muitas vezes, que se reposicionar e olhar para outros lados que não seja a linha reta que a gente foi se colocando como desafio. Esse processo de globalização, se a gente olhar de uma forma mais ampla, ele traz um desafio dessa interconexão, da gente estar conectado entre nós, mas com o mundo, e ao mesmo tempo preocupado em consumir a maior quantidade de informações possível, o que gera uma frustração, porque na hora que a gente se coloca diante de tantas informações, a gente precisa exercer talvez uma capacidade de curadoria e de identificar exatamente quais são aquelas que vão ser importantes para mim, até para que eu possa transformar a informação em conhecimento e transformar esse conhecimento na competência e em todo o desenvolvimento que se faz quando a gente atua profissionalmente. Então, esse grande desafio que fala de uma globalização, mas acima de tudo de um olhar humano para essa dimensão mais planetária, e ela tem o papel de nos desafiar a repensar o nosso papel dentro desse processo inteiro. E aí, as grandes transformações globais se colocam diante de nós, das nossas empresas, das nossas indústrias, dos mercados e setores onde a gente atua, e de todas elas, né, essas 3 têm aparecido de uma forma mais frequente e com uma regularidade maior. Isso nos afeta mais ou menos, dependendo do setor e da atividade profissional que a gente exerça, mas, evidentemente, que se a gente perguntar aqui para a sala, todos vão falar que as questões tecnológicas, mas acima de tudo hoje, materializadas na inteligência artificial generativa, que é a que a gente está vivendo agora, né, e que faz com que ela seja diferente daquelas outras experiências anteriores, aparece nas nossas preocupações. A transição verde, aqui mais do que a verde, a questão do olhar ambiental, dos negócios sustentáveis, não só do meio ambiente, mas também da responsabilidade das pessoas numa vida em sociedade, e o envelhecimento populacional. O Brasil passa por um processo de mudança da pirâmide demográfica que faz com que a gente hoje tenha preocupações que historicamente nunca foram preocupações reais. Estamos vendo isso, né? Novas oportunidades profissionais para pessoas que vão trabalhar mais tempo. Se a gente vai trabalhar mais tempo, a gente vai passar mais tempo aprendendo. E se a gente vai passar mais tempo aprendendo, a gente vai ter que entender que o processo de aprendizagem se dá a partir de diferentes formas de aprendizagem. Então, pensando nas escolas, nas universidades, o nosso papel é um papel de grande responsabilidade. A gente se desafia o tempo inteiro a olhar para essa longevidade e entender que um recém-formado, um jovem que sai da faculdade, sai do colégio e entra na faculdade, é muito diferente de alguém que já está numa posição gerencial avançada, e, por sua vez, é muito diferente de alguém que já abandonou ou resolveu encerrar um ciclo profissional e está querendo se dedicar a um outro ciclo, porque vai continuar, vai viver muito tempo, vai viver com mais qualidade e vai querer continuar ativo por mais tempo. A gente vai vivenciar, e vivencia hoje, talvez o primeiro momento na história, o único momento na história, onde 5 gerações convivem no mesmo ambiente de trabalho. Então, essa diversidade geracional que desafia as empresas, os RHs, a pensarem em como lidar e aproveitar a seu favor dessas questões, fazem parte, certamente, da preocupação de cada um de nós. As escolas olham para essa questão do envelhecimento populacional de uma forma, de fato, desafiadora, porque como é que a gente vai... hoje, quando a gente falava, na minha época, né, quando eu comecei a faculdade, no final dos anos 80, a gente olhava para os ciclos da vida e falava o ciclo do estudo, ciclo do trabalho. O tempo do estudo, o tempo do trabalho. Isso já naquela época já estava mudando, mas a mudança se acelerou com o tempo, e hoje a gente sai da faculdade e imediatamente busca uma pós-graduação para ficar competitivo nos processos seletivos. Eu coordenei durante anos o programa trainee de uma companhia telefônica grande aqui no Brasil, e a gente olhava cada vez mais, as pessoas chegavam mais cedo. De fato, emendavam, né, a faculdade numa pós-graduação para ficar competitivo naquela seleção ali. Quando você passa um tempo, você vai adquirindo outras responsabilidades, e aí o pipeline da liderança vai funcionando para que você se desafie a se desenvolver de forma diferente.
Mas um recém-formado que demanda um tipo de pós-graduação é muito diferente do executivo, do diretor de empresa, do CMO, do CEO, que vai demandar um outro tipo de experiência educacional. E, portanto, as escolas têm que estar preparadas para entender e lidar com um range tão grande entre o recém-formado e alguém que já está numa posição avançada. Mas eu trago aqui um dado do último relatório do Fórum Econômico Mundial, que fala sobre um panorama desse futuro, né? Estamos falando aqui de como as coisas vieram se comportando ao longo do tempo. E agora a gente tem, esse é um, mas são muitos relatórios que a gente recebe, vocês certamente recebem, o tempo inteiro falando, o futuro do trabalho será assim, as competências serão essas, as posições mudarão. Eu trouxe alguns dados para dizer que existe uma preocupação evidente de todo mundo. Será que meu emprego vai acabar? Será que a minha posição profissional vai acabar? Será que eu não vou ter mais emprego no futuro? 170 milhões de empregos serão criados em áreas emergentes até 2030. Por outro lado, 92 milhões de funções serão extintas, né? Posições eliminadas, efetivamente. Bom, que bom que o saldo é positivo, né? Porque muito do terrorismo que se faz é que vai acabar o mundo, a gente não vai ter mais emprego, a IA vai substituir as pessoas. Tudo isso não é novo. A gente já viveu isso em outros momentos. A grande questão é o seguinte, não é que a IA ou qualquer outra tecnologia vá matar o nosso emprego. Ela vai, de fato, nos convidar a redesenhar e a redefinir, que é papel nosso, mas também das organizações, também da sociedade como um todo. O redesenho é muito relevante nesse sentido, porque a oportunidade, a partir da extinção de um número relevante como esse, faz com que é exatamente a oportunidade de você olhar o mercado do futuro diferente do que você olha o mercado de hoje. E eu poderia dar dezenas de exemplos de mercados inteiros, setores inteiros, empresas e posições de trabalho que mudaram nos últimos 20 anos. Estamos falando de 2 décadas, é nada, né, do ponto de vista histórico. 40% de novas habilidades, então, das competências que a gente tem hoje colocadas diante de nós como um requisito para o desenvolvimento profissional mudarão, né? Serão competências que estarão em mudança e serão exigidas para o futuro. Então, mais 70%, né? Alguns dados, esses são dados brasileiros, né, nacionais, mais 70% de crescimento, né, um aumento muito relevante na demanda com profissionais com habilidades digitais nos próximos 5 anos. 30 milhões, né, o número estimado de brasileiros, precisarão de novas habilidades e novas competências para poder exercer e atuar no mercado até 2030. E uma percentagem de brasileiros que perderão seus empregos, né, infelizmente, mas estarão desafiados a se redesenhar e a repensar na sua vida. Dados de organizações diferentes, mas que caminham para a mesma direção. Mas como eu falei há 2 minutos atrás, nada disso é novo. Eu não quero que vocês leiam esse quadro, mas esse quadro só diz o seguinte, desde a Revolução Agrícola que a gente fala que o futuro vai matar a nossa realidade, que o futuro mata o nosso posto de trabalho atual, que o futuro nos coloca em ameaça e que faz com que a gente olhe para frente com temor, o que virá pela frente. Então, a Revolução Agrícola, a Revolução Industrial, processo de eletrificação do mundo, os computadores quando apareceram, a internet, a globalização, e agora a IA, a automação avançada e outros que vão aparecer. Eu pesquisei no meu mestrado e no doutorado educação à distância e educação híbrida. E eu me lembro do mestrado, lá em 2001, de falar assim, a educação à distância no Brasil não é nova, né? Em 2001. Ela é da década de 50. O ensino por correspondência, o Instituto Universal Brasileiro, a maioria aqui não vai lembrar disso, mas era uma experiência de educação à distância. E o problema da educação à distância no Brasil ao longo do tempo, e o fracasso, entre aspas, dela naquele momento, hoje avançou muito e mudou muito, felizmente, era que o foco era na tecnologia, qualquer que seja ela. A carta, a apostila, o tape, fita cassete, depois, né, a VHS ou Betamax, o CD, o DVD, a internet. Enquanto o foco foi na tecnologia e não na educação, o processo de desenvolvimento dessa área não se deu, infelizmente. E a gente ficou muito preso a uma tecnologia que certamente iria mudar. E hoje, mais do que nunca, a gente sabe, se o foco for na tecnologia, ela vai mudar, ela será outra. E o processo de olhar para frente e entender que futuro é esse, sem saber de qual tecnologias, de qual movimentos sociais, de quais questões a gente vai estar falando, é meio desafiador. Mas essa é a grande questão, quando a gente fala de RH, de desenvolvimento,
universidades, de empresas, de jornadas profissionais. A gente está preparado para o desenho que tivesse colocado diante de nós nesse futuro incerto, né? Vivemos uma pandemia em 2020 que, em outubro de 19, novembro de 19, dezembro de 19, até carnaval de 2020, a gente não tinha muita clareza de que iria mudar o mundo da forma como mudou ao longo dos próximos 2 anos. Esse lidar com o incerto, redefinição dos desenhos de mercados, de empresas, muitas consultorias fazem isso, né? Como a gente mata o seu negócio? O dono de uma empresa, um empreendedor, um executivo, né, ao ouvir essa frase pela primeira vez, você está maluco, né? Eu não quero matar o meu negócio. Mas é muito melhor que eu saiba como matar o meu negócio do que o concorrente. Então, um processo que desafia as empresas a pensar como é que a gente desconstrói as nossas verdades é muito importante para a gente olhar o nosso futuro. E quais são as principais lições daquele quadro que está colocado lá? Primeiro, tem um padrão histórico. Cada grande tecnologia gerou o medo dessa substituição, gerou uma ameaça para esse futuro. A gente hoje, a cada movimento de inovação, a mídia vive muito isso, né? Todos aqui conviveram com mídias que foram mudando ao longo do tempo. A gente assistia televisão, hoje eu tenho alunos que não têm televisão em casa, assistem no tablet, no celular. Muita gente não tem mais canal, nem a cabo, usa streaming para pegar e fazer um consumo de mídia on demand. Isso mudou o padrão de consumo de mídia, de informação, mas ao mesmo tempo mudou a forma como as pessoas encaram essas questões todas diante de si. Como a gente viu ao longo do tempo, a imprensa substituiu a oralidade, o rádio ameaçou os jornais, e assim por diante. As competências, então, que estão diante de nós como um desafio para esse futuro, são as competências que permanecem, porque independente da tecnologia, da IA, do que aparecer diante de nós como um elemento desafiador e que caminha para esse futuro incerto, ela certamente dependerá, ou pelo menos terá a dimensão humana sendo exercida da melhor forma, com criatividade, com empatia, com julgamento crítico e com outras tantas que eu já vou falar já já. O olhar para o futuro, então, se toca na questão da adaptação e da nossa capacidade de aprendizado contínuo, de continuar aprendendo. Essa é uma competência, aliás, que está colocada como uma das principais. Aprender a aprender. Né? Não é fácil aprender, mas a gente olha isso como um ponto importante. Estava nesse, tem mais um. Não, tudo bem, eu vou sem slide. Quando a gente fala de um desafio, quando a gente fala desse desafio que está diante da gente, e a gente fala dessa não linearidade de carreira, eu, para não perder tempo, não vou perguntar para cada um de vocês qual é a sua área de formação original. Talvez boa parte tenha uma coincidência de áreas, mas a grande questão nesse processo é que a gente vai olhar para uma carreira no passado linear, como a medicina, e hoje vai se colocar diante dessa carreira uma série de desafios que têm a ver com competências que não são somente as técnicas, né? Cada vez mais a empatia, o cuidado com o paciente, a forma como a gente lida com o nosso perfil de liderança, inclusive dos times, porque a gente lidera como médico, né? Qualquer médico lidera uma equipe numa sala de cirurgia, lidando com o incerto e muitas vezes lidando com a necessidade e com a humildade da escuta das pessoas que estão colocadas ali. Isso poderia também ser verdade se a gente falasse de uma carreira de outra natureza, como o jornalismo. O jornalismo é uma carreira que também a gente está acostumado e o nosso imaginário leva a imaginar como é que o caminho se dá, mas o jornalista hoje, ele não tem mais a grande mídia, ele não tem mais o acesso àquele grande número de pessoas como no passado se tinha, e ele vai precisar ser muito mais um curador de conteúdo e principalmente alguém que trabalha a informação de uma forma responsável, mas ao mesmo tempo direcionada a determinados públicos. A personalização do consumo da comunicação faz com que a profissão de jornalista seja desafiada. Outro ponto importante desse cenário como um todo, aí sim é o papel das escolas. E aí coloco como irmão do papel das escolas o RH das empresas.
Porque na hora que a gente tem, como líderes de desenvolvimento de pessoas, o desafio de pegar um grupo diverso, do ponto de vista etário, diverso com as suas formações, e ao mesmo tempo diverso no seu comportamento, né, e nos seus perfis, a grande riqueza de uma organização é trabalhar o seu capital humano de uma forma a considerar que ele será o grande elemento fortalecedor daquela empresa no futuro. A empresa precisa saber aprender, né? O Peter Senge falava isso na década de 80 para 90. A organização da aprendizagem é aquela que considera que a gente tenha dentro, né, do grupo uma competência e um conjunto de pensamentos que seja mais forte e que fortaleça a empresa que está ali sendo o palco e o espaço para aquela discussão toda. Então, de uma forma geral, quando a gente fala de todos esses desafios que a globalização, que as mudanças, que as transformações nos trazem, e a gente fala dos relatórios, como do Fórum Econômico Mundial, relatório que a Pricewaterhouse publicou no ano passado, e outros tantos que a gente recebe, a gente imagina que os desafios estão diante de um conjunto de competências que precisam ser desenvolvidas para atender aquele trabalho. E quais são essas competências? Como eu falei, algumas. Pensamento crítico, para que a gente antecipe e olhe o cenário e entenda que o futuro, apesar de a gente não saber qual é, a gente pode estar preparado para ele. O aprender a aprender, ao mesmo tempo a capacidade de trabalhar em equipe, trabalhar com a diversidade de opiniões e de pensamentos, a comunicação, a capacidade de comunicação, mas existe uma série, essas são todas competências comportamentais, mas existem uma série de competências técnicas que também têm sido exigidas hoje e também são colocadas como um elemento importante para o nosso dia a dia. Quem aqui na sua empresa ou na sua atividade profissional não se preocupa hoje com dados? Então, né, quem aqui não se preocupa com um determinado elemento que tem a ver com a tecnologia, mas que está aplicado ou ligado a uma inteligência artificial? Ainda que só seja o ChatGPT, ainda que a gente use o ChatGPT para uma determinada função cotidiana do dia a dia, simples talvez, mas certamente que modifica a nossa prática e a nossa realidade profissional. Ao mesmo tempo, quem aqui, com a quantidade de dados que a gente tem à nossa disposição, quem aqui não está preocupado com a segurança dessa informação? Cada um de nós hoje é responsável, na sua organização, também pelos dados e pela segurança da informação. Não, isso é um problema de TI. Não, não é. Porque a gente pode ser uma porta de entrada por uma ameaça cibernética, a gente pode ser, com o mau uso da tecnologia ou com descuido em alguma questão específica, a gente pode, de fato, colocar a organização que a gente trabalha em risco. Né? Quantos exemplos a gente teve recentemente de vazamento de dados e de outras tantas questões? Então, não nos enganemos que a gente, por não ser de tecnologia originalmente, não tem que desenvolver e que se colocar ali como alguém que precisa lidar com essas questões de uma forma um pouquinho mais aprofundada do que simplesmente como alguém que tem as informações. Voltou. Bom, tá aí, né? O que eu falei, Big Data, IA, cibersegurança, computação em nuvem, que também são competências altas. Isso aqui eu já falei, eram aqueles exemplos de carreiras que vão mudando, né, ao longo do tempo. Mas eu quero terminar com essa provocação, que é uma provocação, como eu falei, para as escolas, mas ao mesmo tempo para os RHs das empresas. O processo de aprendizagem, ele se dá em diferentes searas e diferentes formas. Não necessariamente as pessoas aprendem do mesmo jeito, isso hoje, felizmente, já é corriqueiro nas discussões educacionais, mas não necessariamente a gente aprende no mesmo lugar. Né? A escola formal ela não é o único lugar de aprendizado, principalmente quando a gente encara que o mundo hoje desafia a gente a padrões e a modelos que vão nos exigir a transposição do conhecimento para situações que não estavam previstas. Né? O Edgar Morin, que é um filósofo francês que está bem velhinho, acho que está vivo ainda, mas está bem velhinho, ele fala de quanto é importante a gente saber transpor conhecimento, porque não necessariamente os exemplos, os estudos de caso, os projetos dos cursos de pós-graduação, de graduação, poderão ser reproduzidos na nossa experiência profissional. E outro filósofo francês chamado Le Boterf fala o seguinte: a competência, não existe uma competência prévia, existe o conhecimento, suas habilidades e atitudes para colocar aquele conhecimento, né, em prática, mas a competência, efetivamente, ela só é provada na atividade profissional. Então, tudo isso se coloca como, de fato, um ponto de preocupação para a gente. E aí você tem relações sociais que te ensinam e fazem com que você aprenda. A gente tem experiências profissionais aproximando essas duas palavras que não necessariamente são separadas, não são universos separados. Felizmente, eu trabalho numa instituição que há 74 anos acredita que o mercado e a academia podem estar juntos. Mas não é comum isso acontecer. Historicamente, pelo menos, não é comum.
Existem processos de educação não formais e informais. A gente aprende numa experiência, numa viagem, a gente aprende observando, a gente aprende com uma crise, a gente aprende com insucesso. A gente não gosta de falar de insucesso, mas muitas vezes você aprende e o seu aprendizado é muito maior no insucesso do que no sucesso. E a gente aprende também nas escolas. Né? Eu seria um louco se eu falasse que as escolas não têm um papel fundamental. Evidentemente que ela tem, mas ela é o principal elemento que precisa de um processo de repensar, de um processo de redesenho do seu lugar dentro dessa construção de conhecimento, principalmente desse olhar para o futuro. Então, esses compartimentos, que na verdade são dimensões diferentes da aprendizagem, não tem também mais essa linearidade. Primeiro eu aprendo na família, né, nas organizações religiosas, primeiro eu aprendo no colégio, nos clubes, depois eu vou para a vida. Não. Hoje a gente tem um grande zigue-zague, como é o da nossa carreira. Se a trilha profissional ela é não linear, o processo de aprendizado também é não linear. Muitas vezes a gente vai fazer uma pós-graduação quando se forma, vai trabalhar por um tempo, 10 anos depois você volta para fazer um curso de curta duração, porque você é colocado diante de um desafio de, como profissional de RH, precisar lidar com dados. Então, como é que um profissional de RH imaginou que ele ia ter que fazer um curso de Big Data ou de inteligência artificial? Então, todas essas questões fazem com que esse zigue-zague ele seja um zigue-zague permanente na nossa vida. E aí, desafia os modelos de aprendizagem a se questionar. Então, você tem hoje uma questão que é a globalização, né? Como é que a gente trabalha a globalização de uma forma a direcionar o estudo a uma personalização. Você sai do global, do desafio do contexto, e entra no processo de personalização da sua forma de aprender, da sua trilha de aprendizado, e ao mesmo tempo de como você vai manejar esses assuntos diante da sua prática profissional. Você tem o olhar para a multiculturalidade, você aprender na diversidade. O Brasil tem a felicidade de ser um país verdadeiramente multicultural. Os Estados Unidos tem muitas culturas, mas os Estados Unidos são um país de diversas culturas. O Brasil é um país multicultural, na essência. Os ecossistemas de aprendizagem, não precisamos aprender só nas atividades formais, a gente aprende no evento, como esse, a gente aprende num hub de inovação, a gente aprende num coworking, a gente aprende numa série de outros ambientes. Trabalhar a aprendizagem por experiência, não somente pela explicação, faz com que a gente olhe uma sala de aula hoje e não reconheça aquela sala de aula que a gente tinha no passado. Essa sala que vocês estão aqui, ela só está organizada nessa ordem por conta da necessidade do espaço. Mas ela tem a inspiração de algumas salas nossas da SPM em que a gente coloca talvez um mobiliário que não seja aquele que a gente tem na cabeça quando pensa numa sala de aula. Porque é isso, você pode ter um ambiente flexível e fazer com que o aprendizado se dê de uma forma diferente daquela que você imagina. A harmonia entre o formato remoto e presencial, isso eu discuti bastante na minha tese de doutorado, que aí é mais recente, porque a gente falava isso há um tempo atrás. Em muito pouco tempo não se falará mais ensino à distância e ensino presencial. Porque a educação é híbrida, por essência, porque a vida é híbrida, porque a sociedade é híbrida, porque a gente está com o celular aqui ao mesmo tempo, mas se comunica felizmente, né, pessoalmente ainda com pessoas. Mas às vezes a gente tem um hibridismo presente, real dentro do nosso processo, que faz com que a educação também precise se considerar assim. A nossa agilidade de mapear necessidades de novas competências e buscar o desenvolvimento delas, mas muitas vezes a empresa provoca a gente a fazer isso. Mas o papel não deve ser só da empresa, deve ser nosso também. Como a gente pode fazer aquilo diferente? Não se aprende mais nos mesmos modelos de ciclo. Então, 4 anos de um bacharelado, ou 2 anos de um tecnólogo, ou 1 ano e meio de uma pós-graduação, ou 3 anos de um mestrado, 4 de um doutorado. A gente, às vezes, se sente com a necessidade de trabalhar um olhar específico para um determinado assunto, que vai compor um outro, que vai se relacionar com um ciclo mais longo de 1 ano e meio, que vai voltar a trabalhar com uma imersão de 3 dias. Então, as microcertificações assumem um papel muito importante no nosso processo, na nossa trilha de aprendizagem não linear. E, por fim, a modularidade e flexibilidade dos programas, que já existe, isso não é uma novidade, mas que coloca também na mesma seara as nossas preocupações com essa flexibilidade, mas também a das escolas. Eu diria que se a gente se preocupa com o nosso desenvolvimento profissional para que a gente exerça a nossa atividade de uma forma mais eficiente,
A gente imagina o desafio das escolas, que é receber todo ano um conjunto de estudantes, seja na graduação, na pós, lato, no mestrado, no doutorado, e entender que a vida dessas pessoas está se movimentando numa velocidade muito maior do que aquela que, historicamente, as escolas ou os ambientes de educação tinham capacidade de responder, de lidar. Então, certamente a escola do futuro, de 2030, né, estamos falando de 5 anos só, será tão diferente quanto será o nosso desafio para elas, ou as demandas que aparecem diante delas para a formação e para o desenvolvimento. Então, na verdade, assim, o objetivo nessa meia hora era a gente explorar essa provocação inicial. Temos jornadas profissionais, tão desafiadoras quanto sempre tivemos, porém não lineares. E essa não linearidade é exatamente o ponto central que faz do futuro tão incerto, né, e talvez mais incerto agora do que a gente já conviveu no passado. E o nosso desafio é exatamente esse. A gente não vai adivinhar o que o futuro vai trazer, mas a gente pode se preparar e desenvolver as competências para estar pronto para lidar com esse futuro, seja ele qual for. Muito obrigado por vocês terem estado aqui nesses 30 minutos. Espero que a gente tenha aí outros momentos ao longo do CONAR e que seja um grande evento para todos nós ao longo do tempo. Obrigado, viu? Aqui no e-mail, se vocês quiserem mandar e-mail para mim, fiquem à vontade. Se quiserem fazer alguma pergunta também, por favor, sim. Aham. Saber, na sua visão, como que. Oi, oi. Tá ligado. Ah, tá. E aí eu queria saber como que você conecta a rota de aprendizagem com a metodologia 70-20-10 nessa questão do lifelong learning. Na verdade, assim, existem muitos desafios que se colocam. Quando você pensa em desenvolvimento e você atua nessa área e você tem diante de si, né, um desafio grande de desenvolver pessoas com competências diferentes, com potencialidades diferentes, e você mapeia o seu grupo de uma forma também diferente, né, estratificada. O lifelong learning, na verdade, ele é um processo que não se dá, apesar do lifelong falar de tempo, ele tem uma dimensão temporal, mas ele também tem uma dimensão que vai da necessidade e dos potenciais que você quer desenvolver, dependendo da sua estratificação. Então, o processo de desenvolvimento, as universidades corporativas trabalham muito com isso, né? Através das parcerias com as instituições de ensino, elas entendem, não é mais assim, vou comprar um treinamento, né? Porque acho que essa é a grande realidade que a gente tinha no passado. A própria SPM desenvolve programas customizados para as empresas. Mas hoje, o papel nosso, a gente enxerga o nosso papel, e o Lifelong Learning ele desafia a gente a fazer isso, muito mais como um papel consultivo de entender como é que você, dentro dessa distribuição, faz com que esse Lifelong Learning, esse olhar mais longitudinal, se dê de uma forma a resolver o seu problema, né? Muito mais, talvez, rápido, mas acima da rapidez e do tempo, muito mais adequado e aderente ao plano que você desenvolveu como organização. Seu plano estratégico, ele aponta para um caminho. Todo desenvolvimento precisa dialogar com esse caminho, né? A gente fala na SPM que o processo de desenvolvimento de pessoas, ele talvez seja o processo mais importante dentro de uma organização, porque ele dialoga com a competência de desenvolvimento de produto, ele dialoga com a competência da liderança de time, ele dialoga com a competência das pessoas caminharem na organização, se sentirem motivadas a trabalharem naquela organização, mas ao mesmo tempo não se afastar dos objetivos da instituição. E a instituição, os objetivos centrais, o planejamento estratégico, lá os objetivos estratégicos precisam comandar e dialogar nesse processo de desenvolvimento, com a gente no processo de desenvolvimento. Então, hoje, esse universo educacional, profissional, ele é um universo permeado por conexões entre escolas, empresas, pessoas e desafiados pelo externo, porque é o que a gente vive. E o Lifelong Learning ele acaba se direcionando para esse olhar de futuro de uma forma muito intensa, muito mais intensa, na verdade, infelizmente, do que a gente ainda vê acontecer. Né? Eu acho importante e legal você trazer o seu ponto, porque uma empresa que tem uma preocupação de olhar o seu processo de desenvolvimento, mas ao mesmo tempo estabelecer que diálogo é esse entre o seu objetivo estratégico e as estratificações que ela fez do seu quadro de profissionais, é uma empresa que tem a clareza de que certamente esse é um ponto importante e fundamental no caminho. Gente, está aqui meu e-mail. A gente tem um QR Code depois para vocês marcarem aí a presença na nossa atividade. Muito obrigado mais uma vez.
Muito bem. Maravilhoso mesmo. Muita coisa.